Tá, e Sion, você é um profissional com larga experiência no setor minerário, atuou com grandes mineradoras, hoje atende como advogado, consultor especialista na matéria no Brasil todo. Uma pergunta que sempre fazem para a gente que atua na área minerária, assim, é possível ter uma mineração sustentável? Ótima pergunta. Deixa eu só responder antes uma pergunta que você me fez e eu acabei não respondendo. O livro é só para advogados? Não, o livro não é só para advogados. É também para advogados, é para estudantes de direito, é para quem quer se interessar, quem quer conhecer, quem quer estudar a área minerária, como também esse número grande de profissionais, como você sabe, que lidam no setor mineral, né? Não só os geólogos, engenheiros de minas, engenheiros de diversas áreas. Eu espero que ele seja útil para esse grupo grande de pessoas que atuam num setor tão relevante da economia nacional como é a mineração. E aí, relacionando a sua pergunta, e a resposta simples, direta, é sim, perfeitamente possível. Mas acho que ela merece um pouco mais, essa resposta um pouco mais elaborada. Existe naturalmente, para a mineração, algumas resistências. E essa resistência ela é ilustrada desde a Constituição, que, como você sabe, a única atividade que teve uma obrigação específica de recuperar a área impactada é a atividade de mineração, lá no 225, parágrafo 2º da Constituição. Essa obrigação é para todo mundo, não só para empresas de mineração, no parágrafo 3º, mas trouxe essa obrigação específica para a atividade de mineração. Quando a gente pergunta para os congressistas que participaram, porque as pessoas têm essa relação com a mineração, então queriam incluir na Constituição essa obrigação de forma específica. É claro que, independente dos motivos que levaram, é um sinal de que é uma atividade que goza de uma preocupação sob o ponto de vista do seu impacto, porque as atividades a gente tem atividade de mineração de qualquer tipo, e aliás aqui eu tenho que fazer esse comentário, mas a gente sempre lembra dos grandes empreendimentos de mineração, que tem um impacto visual relevante, mas eu costumo dizer que é uma área emprestada, porque algumas atividades que também de impacto não se emprestam ao meio ambiente, você implanta, nunca mais vai tirar, e aquela área que foi impactada não será recuperada. A atividade de mineração, apesar dela ter esse impacto, que não é, obviamente, não é só visual, mas ele tem um impacto visual na conformação do terreno, inclusive, ele é um impacto com retorno, porque você usa aquela atividade e depois retorna. E uma coisa que acho que é importante, porque toda vez que a gente fala sobre impacto, é muito comum a gente falar num tom, às vezes, romântico. O que, obviamente, eu não posso desconsiderar a importância disso, porque são essas pessoas que fazem com que o mundo se preocupe com questões que são relevantes, né? Mas, muitas vezes, a gente dissocia essa nossa preocupação com a realidade. E a gente tem inúmeros exemplos. A gente tem exemplo com o lixo. Eu costumo fazer a brincadeira que a nossa relação com o lixo é uma relação de espaço. Quando eu coloco o lixo naquele cestinho em cima da pia da cozinha, ele começa a desaparecer. Aí eu tiro aquele lixo, jogo ele na área e ele desaparece mais ainda. Quando eu coloco no hall do meu andar, ele desaparece num passe de mágica. Mas é evidente que ele não desaparece. A gente quer continuar produzindo lixo, mas a gente não quer ter aterro, a gente não quer ter perto de casa, a gente não quer lidar com lixo, mas a gente quer continuar consumindo e produzindo. Da mesma forma, uma sociedade moderna, como é não só a nossa, mas a sociedade global, ela precisa de mineração para quase todas as atividades. E a gente não consegue enxergar isso. A gente só enxerga o impacto visual no morro. Então, é claro que isso não pode ser uma desculpa para que não se faça cada vez uma mineração mais sustentável. Essa é uma preocupação da ordem do dia, cada vez mais, e essa é uma preocupação que tem norteado a atuação não só dos legisladores, mas também uma atuação dos órgãos envolvidos. Se a gente pensar aí, falando da agência, da lei que criou lá, 13575, já estabelecia que
que entre os papéis e as competências da agência estaria a de fiscalizar, ainda que em caráter complementar aos órgãos, a atuação dos órgãos ambientais, o controle ambiental. Essa é até uma discussão mais relevante que a gente pode travar mais para frente, se você quiser, porque como é que fica essa relação com a competência dos entes federativos. Mas eu quero tratar disso para dizer que a própria agência tem, em atendimento a essa preocupação, promulgado diversas normas. Para citar um exemplo, tem uma resolução relativamente recente, de 2018, que é a 02 de 2018, que cria a Superintendência de Produção Mineral, que tem, entre outras competências, tratar de ações que objetivem o aproveitamento mineral associado à minimização dos impactos ambientais decorrentes da atividade. Como também propor ações de fiscalização, com o objetivo de minimizar riscos ao meio ambiente. Ou seja, isso é para citar um exemplo, sem contar outras questões relacionadas à promulgação de atos pela agência. Mas, agora, de forma objetiva, acho que é perfeitamente possível, a despeito de ser perfeitamente possível e da enorme importância que a mineração tem para o mundo e para o país, essa preocupação em cada vez ter processos mais friendly com o ambiente é uma preocupação que veio para ficar e cada vez será maior.